Meus irmãos, nós estamos numa série de mensagens no livro de Juízes, e eu queria convidar você a abrir então sua Bíblia em Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. É um texto bem longo que a gente vai ver hoje, então eu vou ler só um trecho para nós podermos orar. Amém? Juízes capítulo 6, a partir do verso 1 em diante, a gente vai ler alguns versículos e depois vamos orar. Diz assim então a palavra do Senhor, Juízes capítulo 6. Irmão, ajude aqui o irmão a encontrá-lo. Juízes capítulo 6. Pronto, então vamos lá. Juízes capítulo 6, verso 1 em diante diz assim: De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra, destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Abizerrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor é contigo, guerreiro poderoso. Amém? Vamos orar. Senhor, nós somos muito gratos por termos acesso à Tua Palavra e por ela nos dar a direção para as nossas vidas. Agora nós queremos te pedir, Senhor, que nós possamos compreender qual é o nosso papel depois de ouvir Tua Palavra, o que o Senhor deseja de nós, o que o Senhor quer que nós façamos para que o Teu nome seja engrandecido através de nossas vidas. Permita, Senhor, que todos que vieram aqui nesta noite tenham essa compreensão, a compreensão daquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Derrama Teu conhecimento pelo Teu Espírito, dá-nos entendimento. Nós somos fracos e pequenos, não temos a mínima condição de compreender se o Senhor não nos ajudar. Então ajuda-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é esse que você está vendo: Deus usa os fracos. Ele pode contar com você? Ou seja, é uma pergunta implícita, né? Assim, você é um fraco? Então, se Deus usa os fracos e você se considera um fraco, então naturalmente Deus pode contar com você. E é isso que nós vamos tentar ver nesse texto hoje. No capítulo 4 e o capítulo 5, você que tem vindo nas quartas-feiras deve ter pensado: por que o pastor não falou sobre o capítulo 4 e o capítulo 5? Porque o capítulo 4 e o capítulo 5 basicamente se resumem a duas coisas. A primeira delas é que Deus escolheu uma mulher para ser juíza em Israel. E Deus escolhe a mulher por quê? Porque uma mulher, dentro da cultura deles, era uma pessoa considerada pequena, frágil e fraca. E Deus quer mostrar que Ele é tão poderoso que prefere derramar o seu poder sobre os fracos e agir através dos fracos.
E aí a gente vê no capítulo 4, Débora sendo juíza de Israel e vencendo uma batalha, né, colaborando com a vitória em uma batalha, em que uma mulher mata, assassina, né, um dos maiores guerreiros dos quais tantos temiam em Israel. Então você pode ler isso no capítulo 4, no capítulo 5. E aí Deus parece ainda estar querendo mostrar que quer usar os fracos, quer usar os pequenos, quer usar aqueles que o mundo não deposita nenhuma confiança, nenhuma segurança. É muito comum, meus irmãos, as pessoas se acharem inadequadas para participarem das grandes coisas que Deus quer realizar nesse mundo. Aliás, as pessoas costumam se apequenar, né? Elas acreditam que Deus pode contar com qualquer um, menos com você. A gente costuma até achar assim, poxa, eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho condições de fazer isso, eu não tenho como Deus me usar nesse sentido. O problema é que Deus, como a gente viu aqui no capítulo 4, no capítulo 5 e vamos ver no capítulo 6, Ele prefere usar as coisas fracas e as pessoas fracas. Lembra quando Jesus escolheu os discípulos? Talvez nenhum de nós tivesse escolhido um deles. Todos eles tinham um problema diferente. E Jesus escolheu esses para caminhar com Ele. Deus ama fazer escolhas de pessoas fracas. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, do verso 27 ao 29, diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Amém? Essa passagem é maravilhosa. Essa passagem inclui os fracos nos planos de Deus. Portanto, se você se considera fraco e incapaz de realizar algo grande para Deus, saiba que você está na lista do Senhor. Amém? A história de Gideão é uma prova disso. Uma prova dentre tantas, porque todas as vezes que Deus vai usar alguém na Bíblia, você vai ver que essa pessoa é uma pessoa fraca. E a história de Gideão não é diferente. É um homem fraco, mas que vai ser usado para a glória de Deus. Então vamos examinar o texto juntos, para a gente compreender o que estava acontecendo com o povo naquele instante. No verso 1 diz assim: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Note que o autor diz de novo, porque nós vimos na quarta-feira passada que o povo constantemente se afastava de Deus, né? Constantemente voltava ao pecado. Uma das coisas que o livro de Juízes vai ensinar para nós é que sem liderança o povo se perde. Não há quem aponte para Deus. A liderança espiritual é o quê? É alguém que aponte para Deus. Quando você vem conversar com o pastor e contar os seus problemas e tentar encontrar uma solução para eles, o pastor não vai dar a opinião dele, ele vai apontar para Deus, para a palavra de Deus. O pastor tem como função apontar para Deus constantemente. E nós precisamos sempre de alguém que esteja liderando nossas vidas nesse sentido, apontando para Deus. As famílias precisam, por exemplo, de um homem, o cabeça na família, que esteja constantemente apontando para Deus em todas as circunstâncias. Você, como mãe, precisa estar constantemente apontando para Deus em relação à criação de seus filhos. E assim por diante. Toda boa liderança aponta para Deus. Como muitas vezes o povo perdia a liderança, perdia quem apontasse para Deus, o povo se perdia também e se afastava de Deus. Então, todas as vezes que o povo se afastava, Deus entregava a sua própria sorte. Ou seja, aos seus inimigos. E aí diz que os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Os israelitas, o povo de Deus, teve que se esconder, morar em cavernas, escondido desse povo que era cruelíssimo. O verso 3 diz assim: sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Imagina só que coisa horrível. Eles preparavam a plantação e quando estava tudo nascendo, os povos vinham, invadiam e levavam tudo. Diz o texto no verso 4, acampavam na terra, destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos.
Como é que se vive assim? Se tem todo o tempo alguém roubando tudo seu. Eles subiam trazendo os seus animais de suas tendas, vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Que coisa horrível, não é? Por causa de Midian, desse povo inimigo do Senhor, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Lembra que a gente falou na quarta-feira passada que Deus só ouve o clamor sincero. Lembram disso? Amém? Quem estava aqui na quarta passada? Deus só ouve o clamor sincero. E todo clamor sincero só vem pelo sofrimento. Você quer ver a sinceridade de alguém? É se alguém está sofrendo ou está passando por um momento de dor. Essa pessoa não mede palavras, essa pessoa não mede argumentos, essa pessoa não cria nada para se falar, ela simplesmente despeja tudo o que está sentindo. E foi por isso que finalmente a oração do povo foi sincera, porque o povo estava completamente empobrecido e passando necessidade, porque eram roubados constantemente. Então, a partir desse instante, eles vão clamar ao Senhor, e o Senhor vai ouvir, porque o Senhor só ouve oração sincera. Guardem isso no seu coração, meus irmãos. Não adianta você tentar maquinar palavras ou tentar criar argumentos diante do Senhor. Somente aquilo que proceder diretamente do seu coração é o que o Senhor irá dar ouvidos. É por isso que tantas vezes nós oramos por algumas coisas e às vezes não obtemos resposta, porque essas orações não são sinceras. São orações de medo, são orações muitas vezes cheias de dúvidas, mas não na sinceridade do nosso coração. Quando é sincero, Deus responde. E um outro aspecto da gente ver nesses versículos 1 ao 6 é sobre onde o pecado nos leva. Percebam que anteriormente isso não tinha acontecido. Eles tinham dado as costas para Deus, tinham tido alguns inimigos, mas nenhum inimigo tão cruel quanto esse. Nenhum inimigo que roubava tudo deles, todo o tempo. Tiveram inimigos, quando se afastaram de Deus, diferentes desses. Esse inimigo é num patamar maior. O que isso significa? Significa que todas as vezes que nós pecamos e permanecemos no pecado, as consequências mudam para pior. Mudam para pior. Nunca as consequências do pecado são a mesma. É por isso que nós nos enganamos e deixamos nos enredar pelas coisas do diabo. Porque nós vamos cair num pecado e às vezes a consequência é pequena. E aí nós vamos abrir a guarda e cair de novo no mesmo pecado, só que a gente não entende que na próxima vez a consequência será maior. E assim sucessivamente. Foi o que aconteceu com o povo. Eles chegam numa consequência que eles jamais imaginaram. Mas vamos prosseguir. No verso 7 em diante, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Quando o povo clamou por socorro, Deus enviou um profeta. Mas o profeta, quando veio, disse ao povo exatamente o que estava acontecendo. Porque o povo poderia pensar o seguinte: ora, Deus não é fiel, Deus nos abandonou, simplesmente nos abandonou, simplesmente nos esqueceu. E Deus queria mostrar ao povo que não era nada disso, que o Senhor estava lá sim, e que o Senhor na verdade estava sendo ignorado pelo povo mais uma vez por causa do pecado. E nós falamos isso na quarta-feira passada também, que quando nós ignoramos a presença de Deus, Deus simplesmente para de agir. Então o povo estava ignorando a presença de Deus e por isso Deus não poderia agir. Mas quando eles clamam pelo Senhor, então o Senhor vai entrar em ação. Mas quando o Senhor vai entrar em ação, vai justificar do porquê que está acontecendo aquilo. E diz a eles exatamente o que está acontecendo. O que aconteceu foi: Deus fez maravilhas na vida de vocês, Deus tirou vocês da escravidão do Egito, Deus colocou vocês numa terra maravilhosa, e a única coisa que Deus disse foi: não adorem outros deuses. Mas isso é tão lógico, não é, irmãos? Se Deus fez tudo por nós, se Deus nos arrancou das trevas, se Deus nos arrancou da escravidão do pecado, e Deus nos coloca num patamar de existência maravilhoso, a coisa mais lógica que existe é a gente corresponder a esse Deus com fidelidade. Pois é, essa lógica não entrava na cabeça do povo e não entra na cabeça de muitos crentes. Então o que eles fizeram?
deram as costas para Deus, mas Deus disse: não foi por minha causa, foi por causa de vocês. O que significa que o nosso Deus é um Deus que quer participar de nossas vidas. Os irmãos entendem isso? Mas nós é que muitas vezes não fazemos com que Deus seja participante da nossa vida, simplesmente negligenciando esse Deus, dando as costas para Ele e vivendo como se Ele não existisse. E aí vamos para os versos 11 e 12. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia à bezerrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-las dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. O anjo do Senhor, um mensageiro do Senhor, como eu já, não sei se já expliquei para vocês isso em doutrina, né? Alguém me perguntou uma vez: pastor, quando o anjo do Senhor aparecia, ele tinha asas? Não, não tem, é um homem comum. Um homem comum apareceu ali, né? Enviado pelo Senhor, e sentou perto da árvore onde Gideão estava trabalhando. Gideão estava trabalhando escondido, porque se ele fosse visto pelos midianitas e vissem o que ele estava fazendo, vinham lá e roubavam. Então ele estava trabalhando escondido. E quando o anjo do Senhor fala com Gideão, diz o seguinte: Deus é contigo, guerreiro corajoso. É interessante porque Deus antevê o que Gideão será. Gideão é só um trabalhador comum, rural, mas o anjo já diz para ele: Deus é contigo, guerreiro corajoso. Ou seja, Deus está vendo, mostrando a Gideão já o que ele será. Amém? O que ele vai ser no futuro. Deus sabe o que pode fazer através de nós, nem nós sabemos. Não é incrível isso? Olhe para trás e veja o que Deus fez de você. Não é impressionante? É chocante, né? Eu fico pensando às vezes, se a gente pudesse, né, olhar para a vida de cada um de nós há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, nós não imaginaríamos jamais chegar até aqui onde chegamos. Mas o Senhor olha para nós e já sabe que de nós será daqui a alguns anos. Então o Senhor olhou para Gideão e disse: Deus é contigo, guerreiro corajoso. E Gideão deve ter pensado: nunca fui nem numa batalha. Como é que Deus pode me chamar de guerreiro e corajoso? Pois é assim que os olhos do Senhor nos veem. Aí no verso 13 e 14, Gideão diz o seguinte: Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ora, Gideão faz um questionamento natural, né? Gideão diz: olha, se o Senhor está conosco, por que está acontecendo tudo isso? Que Gideão não sabia o que a gente acabou de falar aqui. Deus estava lá, mas o povo estava indiferente a Deus. Deus está nesse mundo, meu irmão, mas o mundo é indiferente a Deus. As coisas horríveis acontecem porque ninguém clama a Deus. É por isso que é tão grande a responsabilidade do povo de Deus clamar ao Senhor, porque ninguém vai clamar, ninguém vai confiar em Deus a não ser nós. Ninguém vai reivindicar a presença de Deus na vida e no mundo se não for nós. O mundo é indiferente a Deus. Então quando Gideão questiona se Deus é por nós, então por que está acontecendo tudo isso? Cadê as histórias que os nossos pais contavam? E aí Gideão vai e cita: o Senhor nos libertou do Egito, nossos pais contavam isso para nós, e por que isso não está acontecendo? Ora, não está acontecendo porque o povo está negligente. E aí é interessante quando Deus diz assim, o anjo do Senhor, diz assim para Gideão: vá com essa força que você tem e vença os midianitas. Só que Gideão deve ter olhado para si e pensado: que força? Porque alguém que está numa situação dessas, né, humilhado, né, empobrecido, e aí vá nessa força que você tem. Que força? Gideão não tem nada. Veja os versos 15 e 16. O que ele diz? Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel?
Meu clã é o menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Esse menor não é o mais baixinho não, tá? É o mais pobre da família. Ou seja, o meu clã a minha família é a mais esquecida de Israel, a mais miserável. E eu, dos miseráveis, sou o mais miserável. Deus ama isso, usar esse tipo de gente. No verso 16 ele diz, o anjo diz para ele: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Era um exército enorme, lembram? Como gafanhotos invadindo Israel. E aí o anjo do Senhor diz para Gideão: Gideão, eu estou contigo e você vai vencer eles como se eles fossem um só. É uma coisa impressionante. Você também se sente como Gideão? Se Deus te desafiasse para alguma coisa, você se sentiria como Gideão? Você diria: Senhor, não há nada que eu possa fazer não, Senhor. O Senhor não sabe quem eu sou. Eu não sou nada. Eu não tenho essa capacidade toda que o Senhor está achando que eu tenho. Quem sou eu, Senhor, para fazer um negócio desse? Quem sou eu para assumir uma responsabilidade dessa? Se a sua resposta para Deus ao ser desafiado é essa, então Deus conta com você. Ele diz da mesma forma que diz para Gideão: certamente estarei com você. Aí vem o verso 17 ao 21. Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Olha, Gideão quis saber o seguinte: peraí, esse cara está falando no nome de Deus mesmo? Pois eu quero ver se é Deus que está falando através dele. Eu quero um sinal. Você também gostaria de ter um, não gostaria? O sinal de Deus? Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto, o caldo numa panela, trouxe-o para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha sobre a rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Amém? Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor, soberano. Viu o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: Pai seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Porque o grande temor de se ver a glória de Deus era a morte. Porque se Deus aparecer, a sua santidade é tão grande que elimina todo o pecado. E como nós somos pecadores, seríamos imediatamente destruídos. Então Gideão pensou: agora eu vou morrer, porque esse era uma manifestação do Senhor. E aí é interessante que ele gastou um tempo preparando uma oferta, né? Porque aquela coisa, eu acho que se você vai fazer uma oferta, você crê de certa forma que tem alguma coisa especial ali. Ele não gastaria tempo se não cresce. Teria ido para casa e pensado: aquele cara é um louco. Não sei de onde ele apareceu com essa história. Mas ele faz a oferta e volta. Ou seja, ele estava crendo. Ele é muito parecido com a gente, né? Crê desconfiando e desconfia crendo. Nós todo o tempo somos assim. Cremos desconfiando e desconfiamos crendo. Sei que Gideão voltou, e aí ele demonstra todo o temor, toda a reverência dele, não é, irmãos? Quando ele diz: o Senhor estava aqui mesmo, era uma manifestação do Senhor, eu vou morrer, meu Deus. Isso mostra que ele entende a santidade do Senhor e entende os pecados dele. Deus escolheu um homem que não é perfeito, mas é alguém capaz de temer a Deus. Deus escolhe você não por ser perfeito, mas por você temer a Deus. Em Isaías 66, 2, a palavra de Deus diz assim: para esse olharei, para aquele que é pobre, abatido de espírito e que treme da minha palavra. Amém? Pobre, abatido de espírito e que treme da minha palavra. Por que eu fico nervoso toda vez que vou pregar? Há mais de 20 anos já.
porque eu tremo desta palavra, porque eu não posso falá-la de qualquer jeito, pronunciá-la de qualquer jeito, porque é a palavra do Senhor. E o Senhor usa aqueles que tremem em sua palavra. Amém? Agora Gideão já sabe onde é que ele está. E aí o verso 25 diz o seguinte: naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azera, que está ao lado do altar. Então Deus vai dar uma ordem para Gideão. Gideão, é o seguinte, então você entendeu que sou eu, que eu estou junto contigo e que tem um propósito, então você vai fazer o seguinte, vai lá e corta a estátua que teu pai adora. Porque o povo de Israel estava tão longe de Deus, que já estavam adorando outros deuses. Então o pai de Gideão, que era israelita, estava adorando um deus pagão. E aí Deus diz, vai lá e corta isso. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo dessa elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Olha que coisa interessante. Corta lá a estátua de madeira, com as madeiras que sobrou, você faz uma fogueirinha e assa o boi lá. Entendeu? Verso 27. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas olha como é que Gideão é. Mas com medo de sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Está vendo, gente? A gente como nós, medroso como nós, fraco como nós. No verso 28, de manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros, quem fez isso? Depois de investigar, concluíram, foi Gideão, filho de Joás. Algum dedo duro viu isso e entregou, né? Deve ter sido. Os homens da cidade disseram a Joás, ao pai de Gideão, traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão, hostil que o cercava. Olha o que Joás vai dizer: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um Deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Não é verdade? Então o pai dele é muito claro, vocês vão defender um Deus? Se ele é Deus mesmo, vai matar meu filho. Por isso naquele dia chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo, Jerubaal que significa aquele que mata Baal, aquele que derruba Baal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Baal não disputou porque não é Deus, não aconteceu absolutamente nada, e o povo começou a se alvoroçar e dizer, rapaz, o que a gente está fazendo? A gente está adorando deuses que não existem, e a partir daqui é que Gideão vai comandar um exército, que a gente vai ver na próxima quarta-feira, certo? Mas aqui agora a gente vai ver algumas lições que a gente aprende com esse texto. Primeiro, em relação a Deus. O povo clama a Deus e ele ouve, como se o Senhor estivesse sempre aguardando o clamor do povo. Irmãos, o Senhor ama o seu povo, mas não esqueça uma coisa, Ele prefere agir quando o seu povo o invoca em verdade. Por isso que o diabo quer tanto que você não ore, porque Deus quer que você ore. Porque quando você orar, Deus vai ouvir e responder, porque quer cuidar dos seus filhos. Deus quer cuidar de nós. Por isso Jesus orava tanto. E por isso nós oramos tão pouco, porque o diabo quer que nós não oremos, para que Deus não intervenha em nossas vidas. Ore mais, ore por tudo. Tanto para agradecer, porque gratidão é a melhor oração, quanto para pedir. Em segundo lugar, ainda sobre Deus nesse texto, veja que Deus não escolheu generais para comandar uma batalha, mas um esquecido trabalhador de uma tribo minúscula e que aparentemente seria o menos provável a ser convidado a se alistar no exército. O Senhor quer que o mundo veja o que Ele pode fazer com aquilo que o mundo considera insignificante. Humildade é tudo. Deus só trabalha com os humildes. Os arrogantes não precisam de Deus. Os orgulhosos não precisam de Deus.
Os vaidosos e prepotentes não precisam de Deus, devem se valer de si mesmos. Mas os pequenos, humildes e que entendem suas fraquezas, Deus os usará para a sua glória. Em terceiro lugar, Deus vê em Gideão aquilo que nem mesmo Gideão pode ver nele mesmo. Deus olha como ele será depois que o poder de Deus for derramado sobre ele. Sabe, o Senhor vê em nós algo que nós não vemos, que nós nem imaginamos, mas que nós poderíamos ser se deixarmos o poder de Deus ser derramado sobre nós. Em quarto lugar, Gideão é desconfiado, mas é interessante que Deus não vai negar sinais a Gideão. A questão é que o Senhor quer que Gideão lute e não vai poupar nenhum sinal para fortalecer ele. Quanto mais o Senhor nos der coisas a fazer, mais de Deus nós teremos. Amém? Quanto mais Ele nos desafiar a fazer algumas coisas para Ele, mais Ele vai nos dar dele mesmo, porque Ele sabe que nós vamos precisar. Por isso Ele fez assim com Gideão. E em quinto lugar, Deus pede que Gideão rompa com os ídolos. E essa atitude é exigida, né? Nessa forma dele quebrar lá a estátua de Baal e fazer dela um sacrifício para Deus. Ou seja, Deus não deseja compromisso a longo prazo, irmãos. Você não pode terminar essa mensagem e dizer assim: eu entendi que Deus quer me usar de alguma forma nesse mundo para alguma coisa. Um dia, Senhor, um dia eu topo essa. Hoje não, mas um dia. Isso não funciona com Deus. Deus não trabalha com um longo prazo. Ele quer que você confie nele agora, já, imediatamente. Por isso que ele falou para Gideão: vai lá e quebra tudo. Então Deus está dizendo para nós: vai lá e rompa com tudo que atrapalha entre eu e você. Você me ama mesmo, tanto quanto eu demonstrei que te amo? Então rompa com tudo que atrapalha a nossa relação. Não daqui a 10 dias, não daqui a 15 dias, não amanhã. Agora. Rompa com tudo agora. Amém? Meus irmãos, para você guardar no seu coração. Primeiro, Deus não se ausenta, como nós falamos, mas é bom que a gente entenda que, às vezes, a resposta de oração somos nós. Há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, uma senhora trouxe o filho dela aqui na igreja, me apresentou, o garoto, adolescente, e disse: pastor, eu trouxe meu filho para você orar na cabeça dele. Eu disse: como assim? Não, é porque ele é muito danado, faz muita besteira, e aí eu queria que o senhor pusesse a mão na cabeça dele e orasse. Eu pedi para o rapaz ficar lá esperando, chamei ela no canto e disse: irmã, seria muito bom se fosse assim. Eu faria fila aqui na igreja só impondo mãos, mas não é assim que funciona. Deus quer que você pague o preço. Deus quer que você cuide do seu filho, crie seu filho, ouça seu filho, confronte seu filho, direcione seu filho. Deus quer que você assuma a responsabilidade de ter um filho. Então o que eu posso fazer agora é orar pela irmã, para que o Espírito Santo a capacite a ser mãe, porque o que Deus está exigindo da irmã nesse instante em que o seu filho está assim, é que você seja mãe. Os irmãos entendem isso? A sua resposta de oração pode ser simplesmente Deus dizendo: eu quero que você faça alguma coisa, quero usar você para resolver essa situação. Em segundo lugar, quanto mais incapazes nós achamos que somos para realizar algo para Deus, mais nós somos indicados para fazer. O Senhor quer recipiente vazio para encher de poder. Recipiente cheio de orgulho, cheio de vaidade, não tem como Deus encher, mas recipiente vazio Ele enche. Em terceiro lugar, nós não sabemos do que somos capazes até que Deus nos capacite. Você não sabe do que você é capaz, até que Deus capacite você a fazer. Então a coragem de aceitar os desafios propostos pelo Senhor é uma decisão de fé. Se Deus me colocou aqui, se Deus me deu isso para fazer, eu tenho certeza que Ele vai me capacitar para tanto. Se Deus me colocou nesse trabalho, Ele vai me capacitar. Se Deus me deu esse filho, Ele vai me capacitar a tê-lo. Se Deus me deu essa condição de ser casado, Ele vai me capacitar a ser um bom marido ou a ser uma boa esposa. Onde Deus nos coloca, Ele nos capacitará para tanto. Amém? E quando nós assumimos o compromisso de sermos instrumentos do Senhor para mudar a realidade ao nosso redor,
com certeza o Senhor assume também o compromisso de se manifestar mais ainda em nossas vidas. Mas nunca esqueça, o Senhor não rivaliza com nenhum ídolo. Se você acredita mais na sua capacidade do que no poder de Deus, então não conte com Deus. Mas se você acredita mais em Deus do que na sua capacidade, conte com Ele. Jesus prometeu, meus irmãos, uma parceria contínua conosco. Sabe quando Deus diz aqui para Gideão: eu estou contigo, Gideão. Jesus disse isso para nós: eis que estou contigo todos os dias. Amém? Nós temos uma parceria com Jesus. E a nossa real capacidade para fazer as coisas grandes para Deus está no fato de Cristo estar em nós. É Ele que nos dá essa capacidade. E quem quiser seguir a Jesus terá que ser como Ele. E como foi Jesus? Completamente submisso à vontade do Pai. E é assim que nós podemos alcançar todos os desafios que Deus nos propôs e vencê-los. Amém? Vamos orar? Eu vou orar e depois você fala com o Senhor em oração sobre o que você ouviu nessa noite. Converse com Deus antes de ir embora, tá bom? Obrigado, Senhor, por esta noite, por Tua palavra bendita que nos direciona e que nos abençoa. Que o amor de Deus, a comunhão do Seu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.